Fernando, você quer se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho de você? Porque daqui a pouco o tema, eu acho que acredito que todos já conhecem bem o título, né, do nosso painel especialistas. Eu queria que o Fernando... Ô, Luiz, tudo bom? Conseguiu entrar? Opa, tudo bom? Já estamos aqui. É isso aí, é o mais importante. Bom, eu vou pedir agora para o Fernando Magalhães se apresentar e depois o Luiz Felipe, aí, que são os nossos painelistas de hoje. E aí eu falo um pouquinho do nosso projeto aqui e a gente segue o fluxo. Vamos lá, Muito Fernando? bom. Legal. Vamos lá. Bom, eu sou o Fernando Magalhães, eu trabalho na área de TI há 23 anos, né? Eu sou oriundo da área de telecomunicações, então bem raiz TI mesmo. Aí eu migrei para a área de governança e processos, governança, risco, compliance. Então são assuntos que me interessam bastante. Aí aconteceu lá em 2016, começaram os movimentos mais fortes da GDPR, e aí eu embarquei nessa daí, e aí desde então, aí vim fazendo certificações, né? Recentemente me tornei DPO, e estou seguindo nessa trilha aí, tá? Eu gosto muito de processo, tem tudo a ver. Agora falando bastante do juridiquês, aprendendo a falar o juridiquês, eu sou o cara técnico, e aí eu tenho aprendido bastante. O Luiz é um cara que tem me ensinado bastante. A gente troca bastante lá nos projetos do Grupo Ultra, a gente está à frente do projeto de LGPD lá, então tem sido uma experiência muito interessante. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom, parabéns. Muita experiência aí para compartilhar, né? Bom, eu só fazer um adendo aqui, eu queria agradecer aí a presença de todos. Aí, o pessoal, a gente convidou umas pessoas lá no LinkedIn, aí tem família, né, que quer entrar, quer ver e tal. A gente queria agradecer a presença de todos aí e a gente espera que seja legal para vocês aí aprender um pouquinho sobre a LGPD e que seja uma troca bacana aí com o Luiz. Vamos nessa. Isso legal. Mesmo. Vamos lá. Tá, só pedir um favor aí para todos aí. Quem não colocou ainda, pode colocar, por favor, no mute, porque senão fica causando impacto. Interferenciazinha, né? Ok. Bom, já testei aqui, eu vou tentar fazer o mute. Bom, Luiz, desculpa. Eu tenho a condição de multar todo mundo por aí, Ricardo. É isso que eu estou procurando aqui. Multial. Isso. Ok, pronto. Agora achei. Pronto, vamos lá. Desculpa a interrupção. É que às vezes o pessoal conecta e deixa lá e vai embora. Você só tem que desmutar o pessoal. Agora eu vou desmutar. Eu já tirou o... Eu já desmutei o meu. Isso. Meu som tá bom? Dá para ouvir bem? Ou tá meio longe? Como que tá? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Bom, então legal. Bom, eu sou então Luiz Felipe, comecei minha carreira com tecnologia da informação, depois embarquei em direito. A partir de direito fui trabalhar com dados, até então conquistar a minha OAB e a partir daí fazer o cruzamento com o direito digital, até que vieram todas as questões da GDPR, a proteção de dados, ainda quando a gente estava falando do uso da internet, do marco civil. A partir de então vieram todas essas questões lá fora e a gente já vinha conversando aqui no Brasil com a doutora Patrícia Peck, fomentando essas questões aqui no universo nacional ainda, quando os PLs estavam sendo discutidos ainda numa fase muito embrionária. E eu comecei aí com essa jornada de proteção de dados, até que tive a sorte de estar nesse caminho junto com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trabalhando agora no Grupo Ultra, junto com o Fernando, também aprendendo bastante com ele, que é um super expert em TI, governança de dados, também em riscos de compliance. Então, a gente tem trocado muitas experiências, principalmente na implementação desses controles, e é uma honra estar aqui falando com vocês hoje para trocar essas
experiências sobre esses desafios todos que a gente está enfrentando, tanto do ponto de vista do empresário brasileiro, quanto do cidadão brasileiro com relação aos desafios da Covid e também da privacidade, né? Porque a gente está tendo contato agora, né, enquanto cidadão, com essa nova cultura. Para quem já estudava e falava sobre esse assunto, não é tanto novidade, mas para o cenário comum, todo mundo está tendo conhecimento sobre o assunto, então é legal falar disso e dividir com vocês esse tema tão palpitante no momento. Oh, sensacional. Obrigado também, aí, Luiz, pela disponibilidade, pelo tema aí que você, junto com o Fernando, disponibilizaram para nós aqui, e os itens, os tópicos, né? E a todos aí agradeço a participação em nome da ANAD. É uma associação jovem. Eu posso falar que a ANAD ela vai ser um case de uma instituição que cresceu na pandemia e de modo online. Não posso falar que 100% dos membros ninguém se conhece pessoalmente, tirando um ou outro que são muito amigos, tudo, mas o engajamento foi muito interessante, muito bacana. A transparência e colaboração aqui são os pontos mais fortes dessa associação, porque nós estamos aqui não só para passar um pouco do nosso conhecimento, mas também para sempre aprender ao máximo todos esses desafios que cada um tem aí, vários tipos de experiência. Então, basicamente, posso falar que uma família NAD aí, que nós estamos colaborando bastante um com o outro. E neste painel, né? E neste painel que é o terceiro, né? É o terceiro painel que nós estamos organizando. Parabenizar aí também a Andréa Medeiros aí que tem ajudado bastante nessa organização, junto com certeza com os demais coordenadores. Então nós temos aí o Luciano. Um abraço para a Andréa. Sim. Nós temos o Luciano, o Henrique aí que também que é um dos coordenadores de comitê. O Luiz, tem o Luciano também, e estamos aí nessa empreitada de estruturar da melhor maneira possível os melhores eventos para vocês, trazendo os profissionais mais capacitados e aos poucos nós vamos trazendo nomes que muitos já conhecem, são fãs aí do trabalho e aos poucos, pelos nossos contatos, network, a gente está trazendo bons profissionais para colaborar. Tá? Então, espero sempre contar com a presença de todos aí. E, inicialmente, para abrir esse painel, como nós falamos de inteligência de dados, né? Hoje, eu acredito que nem o dado propriamente dito, mas a transição, né? O tráfego de dados é o verdadeiro ouro do mercado hoje em dia. E, principalmente nesse momento de pandemia da Covid, nós fazemos esse tema aqui, tão pertinente, e quais são os desafios, as oportunidades e os impactos que nós temos e o que realmente está em jogo. Eu gostaria de abrir o assunto, primeiramente aí com o Dr. Luiz Felipe Moura, falar sobre esse item da privacidade e proteção de dados e o Covid-19. O que realmente está em jogo na sua visão aí, Luiz? Fala para a gente, depois a gente joga a bola para o Fernando Magalhães. Pois é. Eu acho que o grande momento é a gente tentar identificar como a inteligência de dados ela pode ser um fator positivo. Um grande fato é a gente entender que a gente evoluiu muito do ponto de biologia. Com certeza ela pode contribuir para a gente diminuir os efeitos da pandemia ou tentar contornar um pouco mais essa questão tão alarmante na sociedade. A gente tem visto o desenvolvimento de várias tecnologias, como contact tracing, que tem surgiu e tem sido implementado lá fora, testado lá fora com uma certa eficácia e uma certa polêmica também. A gente sabe que isso tem contribuído para a gente poder pelo menos mapear, né, quais são as pessoas infectadas, o contato, a forma de contágio. E aqui, antes de falar um pouquinho, né, dos limites e trazer um pouquinho, queria que o Fernando falasse um pouco para a gente entender, antes de falar dos limites, né, dos desafios, como lidar com isso, como isso pode primeiramente contribuir, né, e como você vê, Fernando, a questão do uso da tecnologia aqui no Brasil. Aí a gente passa a falar das questões legais, como que a gente pode ver o âmbito do limite jurídico a essa questão de uso de dados e se a gente poderia ou não estar preparado
juridicamente, porque a gente precisa ver. De fato, Ricardo, usar a tecnologia para você mapear e você poder ver quem ou não está infectado e você ter uma certa aquele ambiente, com certeza faz todo sentido, né? Tanto para a ciência, né, para poder conter para o governo federal dos países e quanto para o cidadão, né, ele poder ter um pouquinho de segurança onde ele vai transitar. Mas o limite disso, né, como fazer isso funcionar, é o grande desafio. Fernando, na prática, como que você tem visto aí os países lidando lá fora e como você vê aqui o Brasil, na experiência de um especialista da área? A gente tem visto experiências diferentes em cada região, né? Na região da Ásia, por exemplo, você tem a experiência chinesa lá, que eles vivem praticamente numa ditadura, né? Então eles têm um aplicativo lá no WeChat que tem lá o sinalzinho verde, amarelo e vermelho, né? Então, que fazem mapeamento, que é o que a gente estava falando aí do Contact Trace. Contact Trace, só para explicar um pouquinho, ele é um rastreamento de contatos nossos, né? Então, ele pode ser feito com duas tecnologias. Ele pode ser feito com a tecnologia de Bluetooth, né? Que é uma tecnologia daquilo que está próximo de você, ao seu redor. Essa é mais assertiva, tá? Do ponto de vista de rastreamento de contato. E você pode usar geolocalização, né? Então, só que o GPS, a geolocalização, ela pode ter uma distância, a precisão dela não é boa, tá? Então, assim, você pode ter uma diferença de centenas de metros, dependendo da situação que você tiver, da sombra de satélite, etc., tá? Então, aí falando um pouquinho da tecnologia de Bluetooth, né? O que a China fez? Ela começou a utilizar, através do WeChat, essa localização das pessoas. E aí, se você tivesse contato com uma pessoa que teve Covid, você ficava com um sinalzinho amarelo, por exemplo. Né? Se você está com Covid, você tem um sinal vermelho, você não pode sair de casa. Né? Então, eles fizeram praticamente isolar as pessoas. Aí a gente está falando aqui de tecnologia. Esse exemplo chinês, ele é muito forte, né? E ele não é consentido, né? Quando a gente fala de lei, de consentimento, ele foi uma coisa forçada. E aí você tem a questão da saúde, que é super importante, né? Uma das formas de você poder utilizar o dado, né? Pela LGPD, que você teria ali a autorização para preservar a vida das pessoas, né? Não necessariamente com consentimento, mas em caso de vida, né? E então a China teve essa experiência. Aí você tem experiências na Coreia do Sul, por exemplo, que foi consentido, mas eles conseguiram conscientizar as pessoas que elas colocassem um app para fazer isso por conta própria e mapear e ajudar no mapeamento. Então foi uma experiência muito legal. Aí você tem experiências, por exemplo, de Singapura, que também foi meio a forceps, né? E você tem a Europa, que já tem um nível de maturidade do ponto de vista de lei, por causa da GDPR, mais forte. Então, para você começar a fazer o mapeamento das pessoas, eles começaram já a olhar a questão do consentimento antes. O aplicativo, que eles chamam de opt-in, né? Quer dizer, você instala, se você quiser, você pode tirar, né? Ele vem, nesse caso da Europa, você tinha duas situações em que o aplicativo vinha e você poderia tirar. No caso da China, não. Já tinha aquela opção do aplicativo ele já vir, você não tinha como tirar o aplicativo, você não tinha como não reportar. E lá na China você faz tudo com o celular. Então, quer dizer, por onde você andar, você estava sendo rastreado, né? Mas aí tem a questão cultural. Eu vou parar por aqui para não me estender muito, né? Aí, mais para dar uma ideia mais ou menos de como que a coisa tá acontecendo, antes da gente chegar no Brasil, que aqui a situação é um pouco distinta quando a gente fala de usar tecnologia, de contact tracing, né? Porque, assim, imaginem o seguinte, para fazer tudo isso, você precisa medir as pessoas, eu preciso saber quem está com Covid, né? E a gente não está medindo, né? Então, isso passa pela medição, né? Então, enfim, mas o uso da tecnologia ele pode ser extremamente benéfico, né? A gente tem um exemplo ótimo lá da Coreia do Sul,
A gente tem um exemplo bom da Alemanha também, Hungria, quer dizer, tem vários países lá da União Europeia que estão utilizando tecnologia para poder mapear as pessoas, o entorno, né? Essa questão do contact tracing. Sim, legal. Sensacional. Com certeza. Esse ponto da gente ter aí a gente é o segundo país do maior índice de subnotificação. Então, isso já mostra, né, que a gente não tem aí o preparo para poder fazer os testes aí de forma massiva nos cidadãos para saber quem ou não estaria contaminado. Já começa o despreparo na parte da saúde. Na parte da tecnologia, como o Fernando falou, a gente também tem algumas dificuldades e aí já se tem em vista, por exemplo, o quanto demorou para a gente digitalizar o processo dos tribunais de justiça, né? Recentemente, a gente teve uma desistência de uma licitação da Microsoft bilionária, porque houve ali um problema com o Tribunal de Justiça, por exemplo. A gente não tem um governo que exatamente sabe o que está fazendo quando lança uma medida provisória 954 e pede os dados de milhões de cidadãos que têm linhas telefônicas fixas e móveis, né? Por quê? Na verdade, será que o governo pretendia, de fato, conseguir conter ali a pandemia ou ele estava realmente tentando suprir um gap de não ter os registros mais atualizados dos cidadãos por causa da falta de unificação de sistemas, né? Que foi até alguns dos pontos bem debatidos na época, inclusive o pessoal do Data Privacy, meus professores, Bruno Bione e o Renato Leite, o Bruno fez uma sustentação oral lá no Supremo, que foi brilhante também, falando justamente sobre todos os direitos fundamentais que existem na Constituição Federal que protegem a privacidade do titular do dado, da pessoa física, que tem que ser protegida se o governo não sabe exatamente por qual justificativa ele está coletando o dado e qual tecnologia de fato ele vai implementar a partir daquela coleta de dados que está sendo utilizada da instituição privada para a instituição pública, né? Então a gente tem esse grande gap de tecnologia e de entendimento, né, de qual seria o direito à privacidade. A gente também tem um outro problema. Qual seria o day after, né, que a gente tem falado muito? O momento em que a gente abre uma exceção agora, né, como os países da Europa também já discutiram, abriram uma certa exceção a alguns direitos da privacidade no momento, dando uma flexibilizada em algumas regras, né, temporariamente, para que se possam construir bases de dados com mais e maiores informações, né, de uma forma transitória, claro, com políticas de descarte, de eliminação, toda uma regra, claro. Mas e o day after, né? Após isso, como que vai ser feito? Será que essas informações que foram coletadas nesse período, essa unificação de bases de dados públicas com informações de instituições privadas, onde vai ficar essa informação, né? O que vai ser feito com isso? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem um governo federal muito bem instruído com relação a essas questões, tanto é que a medida provisória sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, foi derrubada essa MP 954 pelo Supremo por uma decisão histórica, muito bem auxiliada pelos professores que eu mencionei aqui. Então, a gente tem aí um grande desafio pela frente, né? Se a gente ir uma tecnologia muito boa, com uma boa intenção, possivelmente lá fora, que poderia nos ajudar, mas esse gap de tecnologia e o gap de entendimento jurídico dos direitos à privacidade, à vida íntima, que podem ser feridos com o mau uso e com uma estratégia ineficaz do uso de dados pessoais na prática, nesse momento tão turbulento, né? E tem aquela questão da intenção também, né? Quando a gente teve lá a Segunda Guerra Mundial, como foi o massacre, né? A questão toda do nazismo, por que foi tão fácil, né, encontrar os judeus? Existia uma lei urbana que tinha um cadastro do nome de todos os cidadãos, né, judeus. Então foi muito fácil achar. Hoje,
né? No momento de pandemia, eu coleto todas as informações atualizadas por meio de várias instituições privadas e tal. No day after, passado esse momento, o que será que pode ser feito, né? Será que há uma confiança? E aí, para isso, a gente precisa ter políticas públicas de gestão para que isso comece da forma certa, durante o período seja fiscalizado, gerido da forma correta, e passado o período haja uma política de descarte, de finalização desse procedimento, para que toda a sociedade tenha segurança, né? Inclusive tem um material muito importante que eu preciso falar aqui, até dar como referência para os estudiosos que estão acompanhando, lá no Data Privacy, no site do pessoal aqui, que é o, deixa eu ver aqui, o dataprivacy.org. É dataprivacy.org.br, né, Fernando? Acho que é dataprivacy.com.br. Eles fizeram um grande manual o manual de privacidade e pandemia, onde eles falam justamente, né? Eles fizeram todo o material baseado no Regulamento Sanitário Internacional, ratificado pelo Decreto 10.212 e pela Lei da Quarentena 13.979. Inclusive, num dos dispositivos, traz a obrigação das empresas, né, das instituições privadas, responderem à Anvisa, né, quais são os casos que as empresas privadas tiveram conhecimento com relação ao contágio pela Covid-19. Então, já existe aí uma obrigação de reportar casos para a questão da contingência dessa contaminação. Dentre outras obrigações, né, ratificadas orientadas pela OMS, que o Brasil ratificou aqui. Então, esse é um material muito robusto, onde ele fala assim, quais são os princípios que devem ser atendidos, que é uma coisa muito séria, né? Existem dados que têm um caráter sensibilizado e que podem trazer um prejuízo para o cidadão. Então, esses são os desafios aqui para esse tópico, né? Como lidar, né, com esse assunto que pode se tornar um problema após, caso a intenção, né, e caso a gestão e as pessoas envolvidas desviem a finalidade, né, dessa base, desse controle, essa coleta. Isso que é o ponto mais desafiador aqui para o nosso país. Eu vejo dessa forma. Fernando, como você acha aí do seu ponto de vista? É isso aí. É Data Privacy, só para completar aqui, é dataprivacy.com.br. Eu passei no chat aí, tá, pessoal? Muito bom. Eles têm bastante material interessante para quem está querendo se inteirar do tema. Eles têm uma sessão lá bem interessante, que eles contam a história da LGPD. Então, tem vídeos, entrevistas dos caras que ajudaram a escrever a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito interessante. Então, sim. Tem vários especialistas lá, pessoas histórias assim, que olha, na última hora ter um artigo lá que não tinha uma informação importante com relação à anonimização. Estou dando um exemplo aqui que me veio na cabeça. E dessa galera ir lá escrever na mão, assim, pegar um papel, escrever na caneta para o deputado levar a informação e colocar isso na lei de última hora, porque assim, ia ficar muito falho se não tivesse. Sim. Então, eles têm umas histórias muito interessantes, vale muito a pena para quem tiver interesse. Com certeza. E aí, voltando aqui ao tema, né? A gente tem eu acho que aí falando um pouco de Brasil, né? Até o Eric fez um comentário aqui com relação à China, né? A China é um capítulo à parte, né? Eles têm tecnologia avançadíssima, né? Eles são uma referência mundial de tecnologia. Os caras estão voando assim, mas tem essa questão do monitoramento total, né? Que o Eric colocou no chat aí, de câmera para todo lado. Né? As pessoas são extremamente controladas lá, só que nesse momento de pandemia isso tem uma vantagem, eles já eram controlados de qualquer jeito, né? Acabou ajudando, né? Até que ponto nós queremos ter esse monitoramento, né? Até que ponto estamos dispostos, né? Pois é, a gente não quer virar uma ditadura, né? Então, assim, então uma coisa interessante, eu acho que um dado interessante que é para a gente refletir, né? Como que a gente usa mal a tecnologia em alguns aspectos, né? A gente tem mais internet no Brasil, celulares no Brasil, do que saneamento básico, tá? Tem gente que não tem rede de esgoto em casa, mas o cara tem um celular, ele consegue chegar na internet. Olha o potencial de negócio, olha o potencial de informação que você pode utilizar com tudo isso, né? E aí o desafio é o que o Luiz estava falando, que assim,
o governo ele pode ter o princípio da finalidade, está tudo certo com relação ao Covid. Eu acho que não tem nenhuma questão aqui, ninguém vai discordar que assim, olha, poxa, eu estou salvando vidas, eu vou usar a tecnologia, eu vou pegar a informação do Ricardo Sim, do Luiz, do Eric, usando a tecnologia para salvar vidas, está tudo certo, o princípio está ótimo. O problema é o que o Luiz falou, é o day after, né? Quer dizer, então assim, como se a gente pensar numa solução para essa questão, assim, você precisava criar bancos de dados temporário, você precisava ter essa informação, ter uma NPD funcionando, que é a Agência Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, né, funcionando para poder garantir o seguinte, que o cidadão ia ter a segurança de fornecer os seus dados e de que esses dados seriam descartados no momento seguinte. Então, do ponto de vista de desafio, e aí a gente entra na questão da saúde, da medição das pessoas, que é um ponto crítico. Quando eu falei de Bluetooth e de geolocalização, não faz sentido você usar essas tecnologias com menos de 70% da população. Vocês concordam comigo? Porque assim, se você usar a tecnologia com menos de 70%, o restante descoberto está infectando a galera e a gente não... Então, você precisa ter a tecnologia para mais de 70% da população. Exato. E você precisa ter a medição das pessoas infectadas, porque senão também não adianta nada. Olha como nós estamos distantes dessa realidade, né? Enquanto a Europa está discutindo lá flexibilizar a quarentena e começar a fazer o trabalho de contact tracing das pessoas para garantir que não vai ter uma nova onda, que eu acho que é o receio de todo mundo, né? Uhum. A gente está aqui discutindo se a gente divulga o dado de quantas pessoas tem. Não meço, não quero divulgar, não digo, não uso tecnologia para mapear. E é isso aí, minha gente. O negócio é ficar em casa quieto, porque realmente depender do uso da tecnologia de maneira correta, pelos nossos políticos, se depender do uso da lei a nosso favor, a gente tem que ficar muito atento. Aí precisa de profissionais aqui, como essa turma que está aqui, para alertar, né, o tempo todo. Isso que vocês comentaram, tanto do aspecto tecnológico como da questão legal e da administração pública, tem total relevância e eu também, conhecendo profundamente a questão de dados e assim que eu vivencio, né, de tecnologia, a gente, como você, Fernando, comentou, nós subutilizamos a tecnologia aqui no Brasil, principalmente até porque nós temos 55% da população conectada na internet. Tudo bem, mas você já tem metade, teoricamente você conseguiria fazer já um bom mapeamento. Mas tem uma cultura, realmente, como nós não vivemos numa ditadura, uma cultura realmente de se compartilhar dados, principalmente com órgãos públicos, só que ao mesmo tempo nós entregamos... em média, eu pesquisei tecnicamente esses dias, nós compartilhamos 32 aspectos de informações pessoais quando nós fazemos aquele teste de, eu vou colocar meu reflexo feminino ou meu reflexo masculino. Sabe o que nesse teste, né? Você passa 32 aspectos baseados em psicometria, que é... Bom, você conhece, a parte de inteligência artificial, ela usa psicometria. FaceApp, né? Então, assim, a questão não só do governo, a culpa, mas também da própria população. Né? Vejo nessa questão um aculturamento diferenciado. Logicamente que a China, o pessoal pouco importa. Né? Então, no WeChat, você vê que você é rotulado no WeChat. Você paga pelo WeChat, faz tudo pelo WeChat. Tudo. Totalmente implementado, né? Os dados de saúde, os dados de compra, de hábitos de compra, de venda, você faz tudo lá dentro e você não tem escolha, né? Tá tudo muito unificado. O WeChat é um grande monstro, a pessoa não tem opção, né? Lá não tem opção, vai tudo senão por você ali. não usa, né? Você não usa o WeChat. Senão você não vive, você não você não é um cidadão. O dinheiro é o celular, né? Eles não têm dinheiro, né? O dinheiro deles é o celular, então assim, o cara faz tudo, né? Sim, infelizmente, e nós estamos caminhando para isso, né? Tem essas funcionalidades que o WhatsApp está chegando aí. Eu vejo que muitos dos colegas aqui, até estava conversando com o Dr. Henrique esse dia sobre algumas tecnologias, inteligência artificial, e meio que a gente começa a ficar meio assustado com algumas questões que também vêm para o Brasil, só que tem mais impedimento legal, e aí eu acho que a gente já vai cair bem nessa segunda pergunta aqui,
que é o da LGPD. Quais são os desafios para as empresas, né? Ou seja, toda essa revolução de dados com relação, conectando com a LGPD, e de que forma isso nós estamos sentindo o quanto que as empresas vão precisar se adaptar a toda essa parte estrutural de tecnologia e o que isso vai impedir as suas estratégias, sejam de marketing, vendas, relacionamento com o cliente. E aí eu queria passar a bola aí para o Luiz aí, ele conhece bem desse assunto aí. Eu acho que a gente tem um grande desafio aqui, realmente a gente tem lidado aí com as notícias todas de vazamento de dados, né? A gente tem aí esse grande terror, esse medo de vazamento de dados. Inclusive, a gente tem aí... Fernando, eu tomei a licença de colocar o material aqui dos cases que a gente separou e um pouquinho daquele começo, tá? De lei. Vou apresentar aqui. Se quiser colocar, Ricardo, aquele material que eu mandei. Não sei se tá fácil aí para você. Você mandou no e-mail? Pode falar que eu já pego aqui. Isso. E aí a gente tem ali dois cases, que é o da Unimed, a gente tem o case da Natura, da Natura mesmo, que virou fato relevante, né? A Natura teve um ataque cibernético, que não foi o fato relevante reportado com relação ao vazamento de dados que foi noticiado, mas ela teve que reportar um fato relevante sobre ataque cibernético na CVM, quem sabe aqui sobre companhias, com bolsa, aberto em bolsa, né? Capital aberto. Então a gente tem essas companhias vão ter que reportar toda vez que tem um fato que possa ameaçar aí o grande investidor, enfim, tem um grande risco, e eles têm que reportar o fato relevante no formulário de referência, e isso vai ficar perpetrado. Então, tem um abalo reputacional do ponto de vista do acionista e do ponto de vista da LGPD vai ter que reportar o titular do dado, vai ter que reportar a autoridade nacional, não está vigente ainda. Então, o primeiro terror são os grandes cases de vazamento de dados. Aí a gente tem o outro paradigma agora, né, que está aí palpitante, que é a questão da vigência da lei, né? Foi tão debatido e tão polêmico esse ponto, né? E a gente tem aí essa grande questão agora, que foi decidida aí com relação ao PL 1179, pelo menos a questão da aplicação das multas administrativas está definida como agosto de 2021. Vamos falar só um pouquinho do case, né? A gente tem a Natura, que aí é um ponto do empresário brasileiro, e a questão da Unimed, que é uma empresa aí que lida com dados sensíveis de saúde. Então, só para fazer dois paralelos de vazamentos arriscados, né? Dados de saúde, dados sensíveis, Natura, um empresário que teve que reportar um incidente de segurança para o mercado, né? Como é complicado. Para o próximo slide, Ricardo, pode passar do desafio aí. Pode passar um pouquinho. Esse aí do histórico. Então, aqui o cenário regulatório complexo, né? Como a gente já tem legislações vigentes, né? GDPR, Marco Civil da Internet, a gente tem Bacen, a gente tem tem o CDC, que tem um micro-organismo de proteção de dados, tem cadastro positivo, tem a Lei de Acesso à Informação. Então, muito se fala, né, da LGPD, dos desafios com relação à vigência, mas a gente não pode se esquecer, inclusive foi sempre falado pela doutora Patrícia Peck há muitos anos, pelo mestre Opsi Bloom, pelo Renato Leite, pelo Bruno Bione, as grandes referências nesses temas aqui no Brasil. Proteção de dados pessoais, ela já é um ponto existente, né, em diversas outras legislações. Né? O Marco Civil, inclusive, tem a penalidade aí de 10%, né, sobre o faturamento do grupo econômico, né? Mas ele se aplica ao movimento online para as infrações com relação à lei. Então, assim, já existe uma série de regras que devem ser cumpridas, mas pela ausência da cultura, a gente não vem observando a privacidade e a proteção de dados. E aí pode passar para o próximo slide, Ricardo. A gente fala um pouquinho da vigência aqui, só para falar
como que ficou a questão da vigência para a gente superar um pouquinho esse tema. A gente teve o PL 1179, primeiro ia entrar em vigor a LGPD para este ano, agosto de 2020 inicialmente. Aí houve a preocupação do empresário brasileiro, da Câmara dos Deputados com relação a essa preocupação. A gente tem que lembrar, alguns dispositivos da LGPD já estão vigentes, como a criação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que até o momento não foi criada, né? Então, a gente está com esse desafio até hoje e não surgiu. Existe lá o conselho, o diretivo e tal, mas não teve aí a criação da autoridade em si, o que torna a lei frágil para a gente, né? Sem uma autoridade que vai fiscalizar, regular, direcionar, instruir, fica difícil a gente ter sustentação, ter aí uma força de aplicação. Mas houve aí então a votação, a criação do PL 1179, que alterava a vigência da lei. Concomitantemente com a votação do PL, aprovação no Senado, foi baixada a medida provisória 959 pelo presidente, que alterou a vigência para maio de 2021 da LGPD. Ocorre que, vou resumir aqui, o PL 1179 foi sancionado pelo presidente no dia 10 de junho, e este PL, ele reparte a LGPD em duas vigências. A lei em si entraria em vigor agora, em agosto de 2020, e as penalidades administrativas em agosto de 2021. Só que, no momento, a MP 959 está vigente, ou seja, a LGPD, de acordo com a MP, entra em vigor em 2021, em maio. Esta MP, ela trata dos benefícios de assistência, da conta digital, toda aquela questão do benefício, e lá tem o jabuti no final, alterando a vigência da lei para 2021. Então, assim, há uma chance dessa MP caducar, né? E ela caducaria exatamente em agosto. Então, a grande chance é que a gente tenha agora, em agosto, o início da vigência da lei nos termos do PL 1179, né? É uma chance grande. E o que isso significa para nós? Eu escrevi um artigo no LinkedIn, tá, sobre esse assunto. Quem quiser depois acessar, tem lá no meu LinkedIn também, onde eu faço até um diagrama explicativo sobre esse assunto. A LGPD, ela tem uma parte de penalização administrativa, cuja competência de aplicação é da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A aplicação de multa, por infração, da penalidade, das penalidades milionárias, os 2% sobre o faturamento, até 50 milhões por infração, tudo aquilo que a gente fala, publicização da infração e tal, só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderia ter competência nos termos da LGPD. Uhum. Ocorre que, no momento em que ela entra em vigor, nós temos que... A gente tem que separar... voltei aqui, saí, voltei? Ou não? Deu uma pipocada, Luiz, mas já está tranquilo. Ocorre que a gente tem a questão da responsabilidade civil, né? No momento que uma lei entra em vigor, a gente já tem ali todo o seu arcabouço garantido, e ela prevê os direitos dos titulares, né? Inclusive tem uma parte de ressarcimento de danos com relação à violação dos direitos dos titulares. Então, tem a parte da responsabilidade civil, onde ela pode ser aplicada pelos órgãos judiciários e também outros órgãos administrativos de outra natureza, um PROCON ou outro órgão que assim ache direito de se pautar na LGPD e aplicar ali um questionamento ou uma multa a partir daquele questionamento que entenda assim ser necessário. Inclusive, a LGPD tem um dispositivo específico onde ela fala que as questões aplicadas ao Código do Consumidor seguirão aplicadas pelo Código do Consumidor e não pela LGPD. Então, ela não exclui essa possibilidade de que, se um consumidor se sentir violado no seu direito, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, ele busque proteção no CDC e, assim, continue a mover ações para ter resguardado o seu direito. Então, por isso que a gente tem visto aí algumas decisões, a gente, inclusive, viu a decisão do STF
se baseando ali em alguns termos da LGPD, mesmo sem ela estar em vigor. A gente viu o TikTok sendo notificado para prestar informações de como ele tem utilizado a privacidade, porque a questão da lei entrar em vigor é um mero detalhe. Existem inúmeros regulamentos já falando sobre a privacidade, inclusive o Marco Civil da Internet, inclusive o CDC. Claro que a LGPD é muito mais detalhada, né, inspirada na GDPR, ela tem umas lacunas significativas que vão ser esclarecidas pela NPD, mas o grande paradigma, né, com relação à vigência é um mero detalhe que, a partir do início da sua vigência, sendo em agosto e em maio, vai trazer esse risco para o empresário brasileiro, né, e um pouco mais de proteção para o titular do dado, né? Então, que vai poder ter ali a sua... A sua... Tem um áudio aberto, eu acho. Então, esse é um dos paradigmas iniciais que a gente pode falar aqui. Então, esse é um desafio. O desafio, acho que enquanto nós, cidadãos, a questão de ter um pouco de incerteza dessa proteção da nossa privacidade, e a gente fica nessa insegurança e a gente acaba perdendo, né, um pouco nesse sentido de saber quando a gente, de fato, vai começar a ter essa cultura implementada e vai poder pedir informações e ter a garantia de que todos os provedores vão ter suas regras e poder, enfim, nos esclarecer determinados pontos. Do ponto de vista do empresário brasileiro, é aquele risco, né? Até agora, muitos não se adequaram ainda à lei, né? E estão naquele desafio. Aqueles que estão implementando por conta da lei ter sido promulgada aí em 2018, e há um curto tempo, né? A gente, 2018 para 2020, mesmo que entre em vigor só em maio, né, a lei, é um curto período para você, que é um empresário brasileiro que não lidou com cultura de privacidade, começar agora a implementar controles, né, de privacidade e proteção de dados. Então, esse é o desafio, um grande paradigma agora é colocar na balança, diante de uma pandemia, controles que não existiam, que você vai ter que implementar e poder agora lidar com esse assunto nesse momento. É um grande desafio também, diante desse paradigma da vigência. Né? Então, realmente, a gente tem isso. Aí eu chamo o Fernando também para falar um pouquinho dessa questão de tecnologia, né, Fernando? Como é complicado lidar com gestão orçamentária agora, nesse momento, para poder implementar os controles tão ricos que são necessários para fazer uma gestão de privacidade dentro de uma companhia, seja ela de médio ou grande porte. Isso aí. A gente tem as dificuldades que a gente enxerga, assim, começando pela questão da cultura que a gente conversou, eu acho que você vem falando aí, né, Luiz? Eu acho que a gente tem um ponto com relação à cultura que o brasileiro, ele tem essa coisa de fornecer os dados. Então, assim, se a gente parar para olhar, o que era uma mina de ouro até pouco tempo atrás, que era a informação que você tinha a respeito que as empresas tinham a respeito dos seus clientes, né? Então você tinha de tudo, você tinha empresa que vendia dado uma para outra, né? Que o cara tem informação com relação a um determinado cliente, ele fornece essa informação, sei lá, o Ponto Frio fornece, não vou falar o Ponto Frio para as Casas Bahia, porque é a mesma rede, tá? Mas assim, o Ponto Frio fornece lá para o Pão de Açúcar a informação e o dado sem consentimento. Então hoje nosso dado está espalhado entre várias empresas. Isso aí se tornou um desafio para as empresas, porque é o seguinte: eu fui lá, o cara pegou meu dado, está usando lá meu CPF, meu RG, tem toda a minha informação. E como é que essa empresa agora ela vai se desfazer desse dado sem perder essa visão, esse perfil do cliente que ela precisa para fazer a sua venda, né? Como é que ela vai se desfazer, né? Então, assim, você imagina o seguinte, só para trazer um pouquinho de contexto, sem entrar muito no Technicase, vocês me avisem aí, o Luiz me dá um puxão de orelha sem entrar muito no Technicase aqui, mas assim... Não, mas pode você imagina que o pessoal é sedento por tecnologia, pode entrar. Bacana, vamos falando então.
Não, mas eu não sou muito técnico de modo geral para falar, não. Mas vamos lá. Você imagina o seguinte, que eu tenho o meu dado lá, eu tenho o CPF do Ricardo lá no quilômetro de vantagens lá do Grupo Ultra, tá? Na Ipiranga. Eu tenho o seu CPF, seu RG. Aí, há uns tempos atrás, eu resolvi lá dentro da empresa transferir esse dado aí para a Extra Farma, que é outra empresa do grupo, ou para a Ultragás, que é outra empresa do grupo, né? Então, eu tenho esse dado circulando, né, em bancos de dados diferentes. Eu faço o backup desses meus dados. Então, se o CPF está num servidor lá dentro, em 1 ou 2 ou 3 servidores, numa base de dados que pode ser, no caso do Ultra, a gente pode dizer que é gigantesca, nós somos uma empresa de grande porte. Então, você tem uma base de dados com informação do Ricardo lá, do quilômetro de vantagem espalhada para todo lado. Eu tenho um site de DR, que é Disaster Recovery, que no caso de pegar fogo no prédio, eu tenho que subir essa informação lá do outro lado, então esse lado também está lá. Eu tenho o backup que eu faço em fita, que eu tenho empresas que armazenam esses dados em backup de fita. Aí um belo dia o Ricardo entra a LGPD, o Ricardo chega lá para o grupo e fala assim, cara, vocês têm dado meu? Vocês têm minhas informações aí? Eu quero que vocês me esqueçam. E aí? Como é que a gente acha esse dado que está espalhado em várias... Então, esse é só um dos desafios. Então, por que passa isso, né? A gente tem um legado grande de informações que já estavam circulando, acho que para todas as empresas, é um desafio de todas, né? Menor ou maior a empresa, existe esse desafio. E você tem, além dessa questão da circulação, você ainda tem a questão por exemplo, agora daqui para frente você tem que pensar em tecnologias, que era o que o Luiz estava falando. E são caras as tecnologias. Por exemplo, para você fazer uma classificação do dado, para eu dizer, olha, aqui nesse pacote aqui desse servidor, nessa pasta eu tenho o dado pessoal. Eu preciso ter uma robustez de segurança, criptografia. Uma vez que eu classifiquei esse dado, que eu disse assim, ó, aqui tem CPFs dos nossos clientes, quilômetros de vantagem. Aqui nessa pasta tem CPF dos nossos clientes da Extra Farma, do Clube Extra Farma. Aqui tem CPF dos clientes da Ultragás. Então, está distribuído. Aí eu faço esse mapeamento, que não é simples, gente. Isso já está lá, a gente vai ter que abrir sistema por sistema, olhar o que tem, analisar. Aí eu faço todo esse mapeamento, eu classifico esse dado, eu vou falar aqui em carimbar o dado, então eu carimbo lá, assim, ó, dado pessoal, informação confidencial, faço todo esse carimbo. Aí eu venho com uma ferramenta para fazer a leitura desse dado, que a gente chama de DLP, que é o Data Loss Prevention, que é o quê? Que é uma ferramenta que basicamente ela vai ficar olhando para o meu ambiente e vai tentando ficar fazendo leitura para ver se por acaso aquele CPF do Ricardo está vazando para fora da empresa. Que é a grande preocupação de todas as empresas, o vazamento em massa. Foi o que aconteceu nesse exemplo da Natura aí. E só voltando um ponto, né? O exemplo da Unimed, ele é trágico, porém interessante, que é o seguinte, além deles vazarem os dados, o dado vazou editável. Então, tinha atestado de óbito editável. Ricardo, se você quisesse pegar o dado, se escrever lá, morri e sumir, cara, você fazia um atestado de óbito lá, estava pronto. Caramba. Né? Então, assim, você vê o nível de abertura para fraude que você poderia ter, né? Então, assim, do ponto de vista de adaptação, de evolução e de desafio para as empresas, a gente tem um desafio gigantesco, né? De fazer esse trabalho, a gente vem em etapas, né? A gente está nessa frente aí, o Luiz já está mais tempo até no projeto, ele está desde 2018, né? Exato. Você tem que ter uma política de privacidade de dados, você tem que ter uma política para descarte de dado. Vai surgir falando de um pouquinho de TI, tem uma profissão que deve surgir em breve, tá? Que vai ser o data cleaner. Provavelmente esse cara vai surgir aí. Por quê? Vai ter que ter alguém para limpar esses dados, essas bases de dados. Backup, o site de DR, vai ter que ter um cara especialista em caçar esse dado pessoal, em fazer essa trilha, ferramentas para isso, e um cara dedicado a varrer, a trabalhar junto com a auditoria, com compliance, para fazer e ficar compliance com a lei. Né? Percebam o desafio que a gente tem aí pela frente, né? Falando de lei, Luiz, acho que é bacana você falar um pouquinho também desse arcabouço legal que a gente precisa montar para uma empresa,
eu acho que, de qualquer forma, embora o público aqui seja de advogados, eu acho que é legal falar um pouquinho desse desafio que é documento pra caramba a gente tem visto, né? Com certeza, a Giovana, acho que é a Giovana que falou aqui, ela falou que a cultura é determinante nessas situações, Perfeito. nessas discussões, com certeza. E a gente tem todo o processo de implementação de cultura numa organização, ela tem um processo de implementação de 2 a 5 anos. Opa, desculpa Cuidado aqui, aí. alguém mexeu aqui. Ela tem um processo de implementação de 2 a 5 anos. Uhum. E, de fato, é complicado porque você tem que trazer uma série de documentos, tá? E esses documentos vão ser uns documentos que trazem as regras por escrito, então, e são regras difíceis de você trabalhar e de você entender até, inclusive, como se aplicariam no seu cenário, né? Então, você tem que entender qual é o cenário, quais são as regras que devem ser implementadas e como elas devem ser apresentadas. Tem um pessoal falando muito de visual law e tal, essas novas tendências para poder apresentar regras de forma mais didática para o colaborador. E esse tipo de trabalho de governança, que até é uma exigência, né, da própria LGPD, ele é muito rico e muito importante. Mas trabalhar a cultura não é só também a gente poder escrever no papel, porque é o papel que vai nortear, vai criar o padrão. Inclusive para os técnicos de TI isso é muito importante, porque realmente vai trazer uma norma para quem está na companhia, para quem vai entrar na companhia, para quem vai sair da companhia, poder deixar o legado ali por escrito, né? E o trabalho de aculturamento de 2 a 5 anos envolve treinamento, especialização, realmente você poder capacitar o colaborador, né? E poder trabalhar aquilo que a gente sempre fala, né? Que é a transparência. O Eric Fontinelli sempre trazendo suas discussões de futurismo, ele fala, olha, uma profissão que vai vir nas empresas no futuro, assim como o data cleaner que o Fernando falou, é o diretor de transparência, né? Quanto mais transparência você tiver dentro da companhia e para fora da companhia, você com certeza vai ter um destaque no mercado. Por quê? Vazamento de dados vai ter. Violação de segurança, com certeza vai ter. Mas de que forma você vai conseguir lidar com isso se você não sabe trabalhar com a transparência dentro da sua própria companhia, né? Então, esse é um ponto que com certeza vai ser muito forte. Mas também, né, uma outra referência aqui, a doutora Patrícia Peck sempre fala, ela sempre defende um ponto. O segredo de negócio também é muito importante. Então, como balancear isso, né? Você garantir o direito à privacidade, você ter políticas implementadas para isso e também ainda conseguir preservar o segredo de negócio, que é muito importante. Então, trabalhar cada vez mais com dados estatísticos, trabalhar com bases anonimizadas, conseguir trazer a inteligência artificial, né, bem regulamentada dentro da companhia, com algoritmos não preconceituosos, como defende a doutora Juliana Abruzzo, fez uma tese muito importante também sobre isso, o desenvolvimento de algoritmos não preconceituosos que vai poder trazer aí uma mudança na sociedade, porque tem muita inteligência artificial fundada, criada, que gera uma transformação na sociedade baseada em conceitos preconceituosos na sua gênese da fundação tecnológica, né? Então, são questões importantes que vão se adequando a esses novos preceitos legislativos. Não se falava em privacidade, como o Fernando falou. Vamos vender tudo, quanto mais eu souber do perfil do colaborador ou do perfil do próprio cliente, melhor, né, para que eu possa manipular a informação. Quem puder assistir Privacidade Hackeada para entender um pouco do caso da Cambridge Analytics. É também importante uma referência para ver o poder, né, que tem a manipulação de dados até no âmbito político, é uma outra esfera, né? Então é muito importante a gente ter esses paralelos para ver como a gente pode lidar com essas questões aí no dia a dia. E aquele ponto que a Giovana falou aqui é muito importante. A cultura é fundamental, e no país que não tratava da privacidade como um elemento muito importante, a gente vê isso no dia a dia, né? A gente teve aí questões, por exemplo, uma notificação de óbito em jornal nacional, em determinada rede, uma notícia para
pessoa que a filha tinha morrido em frente às câmeras, né? É uma questão muito íntima e muito privada que foi desrespeitada, por exemplo. Uma coisa básica, fundamental, né, de uma imprensa, né, um veículo, né, televisivo. Foi um momento ali que você fala, caramba, né, como a gente ainda precisa avançar nesse conceito, né? E a gente vê questões também relacionadas tanto ao presidente da República quanto ao ministro do STF, como a gente não tem controle disso, né? Então, para mudar no empresário brasileiro, precisa mudar na sociedade, precisa mudar de modo geral, né? Isso é muito importante. Isso aí. Até trazendo um pouco do que o Luiz está falando aí, a gente tem a história recente você vê como que a nossa cultura o general Heleno agora, recentemente, ele é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é o cara que tem que cuidar da segurança do país. Ele divulgou o exame dele de Covid com CPF, RG, todos os dados dele. Virou piada na internet, né? Sim. Você vê que nesse nível o cara não tem essa visão de cultura, né? Sim. Pois é. Deixa eu tentar apertar uma tecla SAP. Não, foi bom você ter falado sobre isso, porque é o gancho com o nosso primeiro momento e com o nosso último ponto, né, do painel de hoje, né? Qual é o risco para a sociedade, da prorrogação e tudo mais. É isso que a gente falou no começo. Como que a gente vai dar poder, né, com relação ao uso de dados, se o nosso próprio chefe do gabinete, por exemplo, ele não tem ainda a noção de que publicar numa rede social, né, o exame com seus dados é uma coisa crítica desse jeito, né? Infelizmente. Você vê como que a gente está bem, né? E falando um pouquinho sobre, eu queria só agregar uma informação aí, tentar fazer um translate aí. Claro. O Luiz falou da questão do algoritmo, mas não sei se todo mundo tem essa visibilidade, né? O algoritmo é como se fosse um sisteminha que ele é criado para ele tomar regras, para ele tomar decisões automatizadas, tá? Por isso que ele falou da questão da preocupação com algoritmos com viés ideológico, né? Ou algoritmos com vieses. Eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Então você tem 90% dos CEOs de empresas, eles são brancos, homens na faixa dos 40 anos, né? Então, se você pega um algoritmo para fazer seleção de pessoas para uma vaga de CEO, provavelmente, com base na base de dados que um algoritmo tem, ele vai fazer com viés. Ele vai contratar um cara na faixa dos 40 anos, branco, para ser o CEO da empresa. Se tiver uma pessoa extremamente capacitada, mulher, na faixa dos 30 e negra, definitivamente o algoritmo não vai perceber isso. O Google até teve uma situação com isso, né? Que eles tiveram que rever alguns algoritmos, porque você fazia pesquisa no Google, vinha uma informação, você coloca mulher bonita, só vem mulher loira de olho azul. Né? Esse é o algoritmo, né? Então eles trabalham muito com o algoritmo. Isso do ponto de vista de LGPD, do ponto de vista de lei até, né? Você pode ter uma questão até de a pessoa se sentir ofendida, né? De danos morais, etc. Acontece muito, né? Não, se você colocar agora no Google, né? Convido aqui quem quiser, coloca lá cabelos bonitos, você vai encontrar um cabelo liso, loiro, né? E se você colocar aqui cabelo feio, você vai encontrar fotos, imagens já direto de um cabelo afrodescendente e crespo, é claro, né? Então, e aqui ainda não é nem exemplo de algoritmo, tá? É um exemplo de um buscador. Agora imagina um exemplo de um algoritmo de decisões judiciais, por exemplo, né? Que é o caso de um dos temas aí que tem sido discutido, né? Algoritmos que selecionavam decisões aí para que julgasse os afrodescendentes com penalidades maiores para os juízes do que os brancos na corte americana. Então, são temas. O Newton, Newton, né? Neviton Souza falou da tese, é da doutora Juliana Abruzio, tá? A tese de proteção de dados na cultura do algoritmo, tá? Então, se pesquisar, conversar um pouquinho com ela a respeito, pode encontrar ela super acessível também no LinkedIn, também dá para conversar um pouquinho, acompanhar um pouco
o que ela fala nas palestras também, tá? Essa é a referência que ele pediu para falar aqui. Maravilha. Eu até queria fazer aproveitando o gancho aí, uma colocação, já que nós estamos colocando aí alguns exercícios para a galera. Quando nós falamos de inteligência artificial e algoritmos, né, é bem legal porque é exatamente isso que acontece, porque, na verdade, quem cria os algoritmos são os humanos, né? Então, na verdade, somos sujeitos à falha. Tem um site, eu vou até publicar aqui no chat, chamado... deixa eu mandar para todo mundo aqui. Peraí. 16 Personalities. Não sei se alguém já ouviu falar. Que esse site ele é baseado em psicometria e muitos dos algoritmos de inteligência artificial utilizam os recursos desses testes para qualificar as pessoas, principalmente para marketing, relacionamento das empresas. Que esse daí é um site bem lúdico para você faz uns testes lá, duram uns 12 minutos, ele vai traçar exatamente o seu perfil. Legal. Eu uso muito nos treinamentos aqui, gestão de pessoas, para a gente fazer algumas dinâmicas, é bem interessante. E aqui é um primeiro passo para quem quer se aprofundar na inteligência artificial baseada em dados psicométricos. Tá? Para vocês terem uma ideia, falando do Cambridge Analytica, que é o caso que você citou hackeado lá, privacidade hackeada. Privacidade hackeada, né? Tem no Netflix, verdade, tá, gente? A referência. Isso, Netflix tem esse aí. Sensacional esse seriado. Ele é baseado 100% em psicometria. Exatamente essas questões que a Cambridge ela se baseou no Big Five, que são 5 grandes fatores. O próprio Trump ele venceu as eleições baseadas nesse formato de psicometria, onde ele mapeou toda a população dos Estados Unidos. Enfim, aí vocês já sabem, né, as histórias. Mas só para vocês terem uma ideia, a capacidade da inteligência artificial, do machine learning baseado, que tem todo um estudo psicométrico e hoje poderia agregar muito, principalmente nessa tecnologia que nós temos disponíveis aí, principalmente para o combate do Covid, né? Infelizmente, enfim, esses testes que nós fazemos aí de diversas coisas no Facebook, eles são baseados nesses princípios que tem nesse site. Então, por isso que quem quiser se aprofundar, fique à vontade. Faça um teste, depois eu só queria voltar um ponto aí com relação a essa questão da Covid, até para elucidar um pouquinho, talvez um pouquinho melhor. Aí só para a gente exercitar um pouquinho aí, né, como diria o Marco Luque, para a gente flexionar a respeito. Né? Imagine uma ideia, imagine uma situação aí ideal, onde a gente tivesse o Ministério da Saúde funcionando bem, a gente tivesse uma NPD funcionando legal, que é a realidade da Europa, tá? E aí a gente tivesse a lei muito bem regulamentada, com recomendações para os governos, municipais, estadual, federal, no sentido de como utilizar os dados das pessoas para garantir que a Covid não se alastrasse mais, né? Com as regras claras do consentimento, as regras, que tecnologia utilizar, que arcabouço de segurança utilizar, se criptografia, se eu vou fazer uma utilização do Bluetooth, se eu vou recomendar para as pessoas colocarem senha no Bluetooth, porque outra pessoa pode entrar no seu celular e invadir seu celular também. Então, assim, e ter o Ministério da Saúde atuando junto com uma área de tecnologia, quer dizer, a NPD, né? Imagina quantas vidas a gente poderia ter salvado no Brasil. Exatamente. Né? E a gente deixou de salvar porque a gente não usou nem a tecnologia e não ouviu nem a ciência do ponto de vista da saúde. Aqui não é meu tema, mas eu estou só colocando essa questão que eu acho que é interessante a gente pensar no mundo ideal, no que é esperado, né? E que foi tudo que a gente não fez. Eu acho que a gente aprende muito com os erros também, né? Infelizmente, né? Até queria fazer um gancho, até para a gente, pelo avançar da hora, eu queria abrir para as perguntas, se vocês me permitem, hein, Fernando e Luiz. Isso, o Eric comentou aqui, e acho que essa vai bem para você, Ricardo. Veja aí o comentário dele.
Deixa eu ver aqui. É que eu não estou conseguindo achar aqui. Eu só vou pedir para não fazer pergunta difícil, tá bom? Por gentileza. Vou agradecer aí. Obrigado, pessoal. Senão não, a gente pode deixar para a próxima e responder. Mas, Eric, pode abrir aí, por favor, o seu pode perguntar aí, por favor. O Eric falou para você, o Eric falou, é importante salientar que a inserção inicial de dados para o machine learning, trabalhar em inteligência artificial, dependendo de quem inserir os dados bases, pode transformar a inteligência artificial altamente preconceituosa com o tempo. Eu concordo. Sim. E esse é o que a gente estava falando, né, Ricardo? Aí quando a gente estava conversando até esses dias. Eu vou dar o meu ponto de vista com relação à inteligência artificial. Eu caí de cabeça já faz 2 anos nessa questão de inteligência artificial. Eu não acredito muito numa questão inteligência artificial preconceituosa. Na verdade, o que eu acredito é que são erros de projeto. Na verdade, são erros de planejamento, porque, infelizmente, ou felizmente, né? Eu acho que, infelizmente, a máquina ela nem se compara com a nossa inteligência humana. Logicamente, a produção operacional, sim. Agora, com relação à criatividade, nunca, pelo menos por enquanto, ainda não se tem nenhum viés aí que vai surgir uma criatividade nesse sentido, mas eu acredito que muito isso é falta de experiência, porque quando a gente fala em machine learning, é toda uma questão de processamento que demora, assim, como vocês comentaram. Não é, você vai entender um modelo, que é um modelo de gestão da inteligência artificial, que é o modelo preditivo, do dia para a noite. Ele vai trabalhar números, ele vai trabalhar com várias hipóteses. Essas hipóteses são trabalhadas por diversas plataformas, e aí vem a questão de segurança, vem a questão de legislação, até onde você pode migrar com informações para serem compartilhadas ou não. Sim. E eu acredito muito nessa questão. Acaba sendo preconceituoso justamente porque ele não tem... nós sentimos esse preconceito porque esquecem de falar uma beleza de uma mulher negra com cabelos cacheados, ele não aparecer numa pesquisa do Google, por exemplo. Isso acontece porque uma pesquisa do Google é baseada no que as pessoas fazem o input, né? Com certeza. Isso foi revisto nos próprios algoritmos do Google, que além de ter um banco de dados que ele trabalha com nossas informações, eles também criaram vários modelos que fazem comparativos e sugestões, né, baseados. Até porque buscadores eles trazem o que é conveniente para venda, né? Então, na verdade, ninguém faz nada de graça. Está tudo ali meio que, trouxe uma mulher loira porque eles querem vender alguma coisa que está vinculada àquela mulher loira, com símbolos de beleza. Sim. Então, é muito nessa questão. Mas, enfim, né? é um posicionamento meu, tá? Eu não acredito muito nessa questão. Mas não sei se é isso, Eric, que você questionou. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? O canal está aberto. Ele falou que está com filho, que ele vai colocar no chat aqui, se ele colocar mais alguma coisa. Tem criança em casa, é complicado abrir o áudio, né? Acho que é o que ele falou tem a ver com isso que você também está dizendo, que tranquilo. Parte muito do que de como você alimenta a base, né? Então, é aquilo, você vai enviesando a tecnologia para ir de acordo com aquele tipo de parecer, né? Então, ela vai se alimentando. É como a gente tem falado dos robôs lá, do Watson e tal, que fazem as análises de contrato e para o pessoal do jurídico. Ele nasce, né, sem saber quais são as cláusulas, você vai alimentando. Então, ele vai aprendendo, ele vai vendo ali quais são as análises, compara contrato por contrato, vê o que é risco. Então, ele, a partir do primeiro momento, ele não sabe, né? Mas ele pode fazer uma análise errada com base no que você vai alimentando. Então, ele vai ter um viés pró a sua empresa e não os contratos das empresas que você recebe. Então, com certeza, não é o próprio algoritmo em si ou a inteligência em si, mas como você vai alimentando a criatividade humana, que você disse, que vai fazendo a tendência a se criar, né? Com certeza. Sim. É um ponto. Eu queria até puxar um gancho aqui para uma pergunta do Henrique Rocha. Ô, Henrique, tudo bem? Se você puder fazer a pergunta também, quiser abrir o canal, também você fez uma pergunta bem complexa aqui, não sei nem se eu vou conseguir responder.
Boa noite a todos, Ô, doutor. mais uma vez. Parabéns pelas palestras, foi sensacional. Temos muito a aprender mesmo. Alguns comentários, então, já que me foi aberto o microfone. Por favor. Alguns comentários. Primeiro, é interessante dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados teve a maior vacatio legis de todas as leis de todos os tempos no Brasil. Então, quando a gente fala em pouco tempo, a gente pode considerar que o Código Civil brasileiro tratou todas as relações civis, inclusive tirou o direito empresarial do Código Comercial e introduziu todo ele dentro do Código Civil praticamente, né? Teve menos vacatio legis para isso, né? Então, Verdade. é algo que a gente tem. Outra coisa que eu tenho verificado até alguém comentou no chat sobre como funciona na Alemanha, né? E eu tive a oportunidade, inclusive, a Giovana, isso. Eu tive a oportunidade de discutir com uma grande empresa que reporta a Alemanha propriamente, né? Que tem sede aqui na região, tem um hub aqui em Campinas, né? E eles mesmos estão dizendo que até agora eles não conseguiram se adequar à GDPR, né, que está em vigor desde 2018. Então, se eles lá que têm uma grande estrutura, uma cultura de proteção de dados como o europeu, eu nunca vi, né? Sim, exato. Eles estão ainda patinando e adequando a isso, que dirá nós aqui que temos a cultura do compartilhamento e do concordo com os termos do aplicativo sem saber o que está escrito lá. É verdade. A minha pergunta a vocês é mais no sentido assim de o que vocês entendem. Primeiro, na medida em que a administração pública ela utiliza os dados e dentre as penalidades, a penalidade pecuniária não vai ser, por óbvio, aplicada à administração pública, né? Vocês entendem que a administração pública vai respeitar os princípios da finalidade, como você disse, né, do uso do telefone celular, que tem uma finalidade específica, que é a utilização para a saúde? Você acha que eles vão respeitar isso? E aí vem toda a questão política por trás, né? Quer falar, Luiz? A gente pode falar exatamente o que a gente pensa? Eu acho que a ideia é essa, né? Eu ia fazer essa pergunta, eu ia responder com a pergunta. Posso falar? Já começa a pensar nos clientes, fala, deixa eu ver. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela restringe, né, o uso de dados pela administração pública, a execução de políticas públicas baseadas em contratos. Então, ela já dá um norte, né, para que haja um cumprimento de lei, certo? Então, a gente tem que entender que existe uma limitação. Mas eu acho que na prática, a gente já viu na história, né, os governos federais de diversas nações utilizarem dados de formas com desvio de finalidade. A gente sabe disso, que isso acontece. A gente tem desvio de finalidade de dados de investigação, por exemplo. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece, né, por trás da cortina. Então, e a preocupação que a gente falou do day after, eu acho que aqui no Brasil era o day mesmo, né? O dia seria a preocupação, né? Já alimentando a base, a gente já teria uma preocupação já. Eu acho que seria muito difícil confiar, né, num governo que se encontra em crise política. Eu vejo dessa forma, até porque é muito difícil aplicar uma sanção, e aí qual que é o risco para a sociedade, o nosso tópico final, né? Que a gente falou, qual que é o risco para a sociedade com a prorrogação e tudo mais. É que cada vez mais vai se adiando uma lei, né, que você falou, realmente é mais longa, historicamente mais enrolada, porque se adia a vigência, a autoridade não foi criada, ou seja, não tem o fiscalizador, mas o fiscal está vinculado à administração federal, né? Então, ele está vinculado à presidência da República, então fica assim uma questão não autônoma. Então, assim, realmente, que ponto vai ter um controle disso? Na minha opinião, eu acho que fica muito frágil. Precisaria ter
uma consistência muito grande dos membros que fossem elegidos aí para fazer parte, mas como é fácil trocar, né? Simplesmente troca. Quem não estiver funcionando, né? Como dizem por aí, fica complicado. E aí acho que o Fernando pode falar também o que ele acha. Perfeito, perfeito. A gente já tem exemplos em sociedades mais desenvolvidas, né, que a gente chama de primeiro mundo aí, e sem querer ficar muito aqui na síndrome de vira-lata brasileiro, né, mas assim, a gente tem o escândalo da Cambridge Analytics lá, que teve um impacto enorme, né, então, para quem realmente não viu lá o filme, acho que vale a pena ver, Privacidade Hackeada. A questão do Brexit lá na Inglaterra, pô, democracia mais antiga do mundo, quer dizer, o Brasil está muito distante dessa realidade e a gente, infelizmente, a gente não tem essa confiança no poder público, né? Então, e assim, até do ponto de vista de tecnologia também, de ter essa cultura a tecnologia usada para fins de mapeamento, fins eleitoreiros. Que nem o exemplo que eu estava comentando agora, se a gente tivesse o Ministério da Saúde junto com a NPD aí estabelecida, quantas vidas a gente poderia salvar. E aí falando de Brasil, se a gente tivesse feito tudo certinho, com certeza ia chegar no final, alguém ia querer essa base de dados para fazer dinheiro com ela ou fazer eleitores, né? Então acho que a gente já respondeu a sua pergunta, né, Henrique? Respondeu sim, obrigado. Eu faço essa provocação mais porque a gente tem o costume aqui de aprender a respeitar as leis apanhando. Aconteceu assim, não sei se todos aqui vocês falaram bastante de cabelos, eu não tenho muita autoridade para falar disso, mas existiu um momento em que não se dava muito valor a direitos de privacidade. Houve uma época em que você teve situações em que a imprensa batia muito forte em divulgar investigações criminais. Então nós tivemos alguns expoentes, como o caso Escola Base, como o caso do juiz Beethoven em Jundiaí, do suposto tráfico de crianças. E a partir daquele momento, os mais novos não devem nem lembrar disso, mas a partir daquele momento em que se tiveram ações judiciais, todo o viés de como tratar o direito de personalidade no Brasil foi alterando a partir das porradas que os órgãos de imprensa foram tomando. Nós mesmos aqui, motoristas, tomamos porrada para o uso do cinto de segurança. Questiono se não é o caso de tomar porrada para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Do contrário, talvez essa cultura nossa de empurrar, contra a qual eu brigo também, que eu acho que essa cultura nós temos que mudar, né? Sim. Mas me questiono se não seria o caso de, tá bom, então põe em prática e vamos deixar, sabe, deixa o jogo começar e vamos ver o que acontece no meio do caminho. Sim, eu tava conversando com o Luiz sobre isso um dia desse, Henrique. Só acrescentando disso aí, né? A gente tava batendo um papo um dia desse sobre a questão da Deep Web, né? Dark Web, que a gente chama de Dark Web. Na realidade, ela nada mais é do que uma internet anonimizada. As pessoas não entram com o seu nome, então é chamada de Deep Web. Na prática, ela não existe, ela é meio lenda urbana, né? E informações de Dark Web de estudiosos de dados aí, já sinalizam o seguinte, que na GDPR, quando ela entrou, já tinha muita gente com dado de empresa na mão para chantagear a empresa. Tá? Então, assim, não vai ser por multa, tá? Vai ser por criminosos cibernéticos com dado de empresa sensível na mão. Assim, ó, você me dá a grana, eu vou publicar seu dado, você vai ter um vazamento, de repente, de um dado sensível, eu vou pegar os dados do seu ambulatório médico da sua empresa, né? Vou divulgar, e prontuário, informações pessoais do seu presidente, né? Divulga essa informação. E aí você tem, além de você ter a exposição, você tem a questão do crime por trás. Então, assim, por bem ou por mal, cara, acho que com o tempo isso vai acontecer. Isso é inevitável, né? Sim. Acho que tem um exemplo que estava até numa apresentação que a gente fez, um workshop que a gente fez no Grupo Ultra, que a gente trouxe o exemplo da Netshoes, né? A Netshoes, ela teve um vazamento de dados primeiro, aí ela foi advertida,
isso em Brasília, né? E aí ela teve um segundo vazamento envolvendo membros do Ministério Público, vazamentos desses caras, envolvendo funcionários da Polícia Federal. Recebeu uma multa de R$500 mil. Então, assim, Não é nada, você pega né? um público que consegue ir atrás do direito, que consegue cobrar, é que nem o Luiz estava falando, tem um arcabouço legal independente do LGPD. Sim. Que de qualquer forma já vai ficar na consciência das pessoas. E quanto mais a gente fizer esse trabalho aqui de divulgação da LGPD, as pessoas tomarem consciência que o dado dela tem um valor e começar a querer alguma coisa em troca, né? Não puramente dar os dados como a gente faz hoje, sem ter nada em troca. E aí trazendo um exemplo muito positivo, eu acho que até o quilômetro de vantagem é um exemplo muito positivo nesse sentido. Ele fala para você, olha, você me dá o dado, eu te dou vantagem. O Pão de Açúcar também faz isso. Sim. Você me dá o seu dado, eu te dou vantagem. É isso que deve ser a relação de ganha-ganha. É a que a gente chama de soma positiva lá no Privacy by Design, né? Quando a gente está estruturando um projeto de LGPD, né? Como um cashback, Exato. né? Você tem que ter algum tipo de retorno, né? Acho que tem que ser assim. Bom, mais alguém tem alguma pergunta aí para fazer para os nobres colegas aqui? O canal está aberto, quem quiser participar. Perguntas fáceis. É isso, eu acho que o pessoal está tímido. Bom, mas de qualquer forma, vocês querem fazer alguma colocação? Estamos chegando aqui no final do nosso painel. Gostaria de agradecer muito aí a presença de vocês. Foi sensacional a contribuição de informação. Eu ia pedir vou pedir a todos, quem puder abrir o vídeo aqui para nós tirarmos uma foto aqui, ou seja, um print, né, de todos os participantes. Vou agradecer aí, se vocês não se incomodarem de abrir aí as câmeras. Dr. Rubem, Rafael, Jennifer, Simone, Nelson. Muito bom. Olha, só gente bonita aqui, nossos colegas da NAD. Eu sei que o pessoal fica com vergonha. Quem puder abrir, só para a gente tirar essa foto. Que quem sabe no nosso próximo, ano que vem aí, estejamos aí num congresso nacional, todos juntos. Eu quero mostrar essa Natasha foto. Ali, minha gente. Aí, Natasha. Ô, Nath. Ela está com a gente no projeto lá do Ultra, viu? Legal. Os desafios com a gente lá. Muito bom, prazer. Natasha é especialista nossa, do time. Temos um pessoal de peso aqui, né? Isso aí. É isso aí, legal. E muito bom. Até, Andréa, na verdade, se você quiser anunciar o próximo painel aí, qual que vai ser para a gente, pode abrir o seu áudio aí. Aí você abre a Andréa, ela está comendo lá o jantar, né? Tá com... Provavelmente o próximo será referente à tributação. Nós temos uma excelente profissional, a doutora Cristiane Pires, juntamente com uma indicação de um escritório contábil, né? Uma indicação até do doutor Henrique, e de Campinas. Legal. E nós temos outro painel também, né? Que, na verdade, nós vamos pedir ao doutor Luiz que retorne novamente para conversar mais um pouquinho sobre a LGPD. Bom. E cada vez mais é extremamente importante que você compartilhe o seu conteúdo com a gente. Obrigado. Obrigado aí a todos aí, ao Luiz, ao Fernando, ao André, que nos ajudou a organizar aqui. Contribuição aí do colega do Eric, do Henrique, de todos vocês aí que estão presentes aí, embora estejamos todos longe, mas a gente tenta trazer o mais próximo possível e que aos poucos nós vamos crescer aí, quem sabe estarmos presentes aí em alguns eventos futuros aí e vamos continuar crescendo aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, acredito que a maioria aqui esteja no nosso grupo do WhatsApp, pode mandar perguntas. O Henrique e o Luiz, a Andréia e o Fernando já estão lá dentro do nosso grupo. E o canal é aberto, tá? Vocês fiquem à vontade, estamos à disposição, tá, gente? Muito obrigado, boa noite e até o próximo evento. Obrigado, pessoal. Em 15 dias. Obrigado a todos. Muito obrigado. É isso Parabéns, aí. um abraço a todos. Direito digital 100%. Vamos lá. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Gente. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau. Boa noite a todos.